a comunidade formada a partir do Pentecostes, né? O tipo de igreja formada a partir do Pentecostes, o tipo de comunidade formada a partir do derramado do Espírito. Nós estamos falando do Espírito Santo sob a perspectiva de Lucas, não é? Não vamos conseguir hoje falar sobre o Espírito Santo na perspectiva de Paulo, então fica para os próximos capítulos, né? Mas nós estamos falando sobre o Espírito na perspectiva de Lucas. E ontem nós concluímos falando que a partir do derramar do Espírito, o próprio Espírito cria uma comunidade. E aí eu comecei a falar das características dessa comunidade. A primeira característica, não sei se você vai lembrar, é que essa comunidade, esse tipo de igreja, formado a partir do Pentecostes, é uma igreja que fala com ousadia, fala sem medo, fala com intrepidez. Quantos lembram aqui? Pois é, não escreveu, aí não lembra, né? Nós falamos de Atos capítulo 4, né? Quando os discípulos são presos, e aí eles voltam, eles saem da prisão, procuram um lugar de segurança, e o lugar de segurança é onde os outros estavam reunidos, né? E eles vão para aquele momento de oração, e a tônica da oração que nós falamos ontem é que o Espírito desce para esse povo ousadia para continuar pregando o Evangelho. Então nós concluímos falando da tônica da mensagem. A tônica da mensagem é: Senhor, olha para nós, olha para as ameaças que nós estamos sofrendo e nos dê ousadia para continuar pregando a Tua palavra. O resultado dessa oração está no versículo 31 de Atos capítulo 4. O texto diz que a casa que eles estavam reunidos, ela tremeu, ela foi abalada, não é? A casa foi abalada, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito. Então, esse enchimento do Espírito, ele impulsionou a igreja para propagar o Evangelho. E aí agora eu quero falar sobre uma segunda característica dessa igreja formada a partir do Pentecostes. A segunda característica, além de falar com ousadia, é que essa igreja, formada a partir do derramado do Espírito, ela começa a atravessar umas fronteiras culturais, não é? Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, por causa do tempo que a gente está vivendo no meio da igreja, não é? Quando você continua lendo Atos, depois do derramar do Espírito, você vai ver que o Espírito, ele começa a conduzir o povo de Deus, conduzir a igreja recém-formada, ele começa a conduzir a igreja recém-formada para além dos seus próprios costumes. Ele começa a conduzir a igreja recém-formada para além do seu idioma. O Espírito leva a igreja que foi acabada de ser criada, ele leva a igreja para fora da sua zona de conforto. O movimento da igreja, em Atos, começa com pressão. Eles precisam sair da sua zona de conforto. Você está aqui comigo? Porque o Espírito está ensinando, o Senhor está ensinando, que a missão de Deus, ela não poderia permanecer confiada apenas a uma cultura específica. Desde o início, o plano de Deus revelado a Abraão é que todos os povos seriam abençoados. Então, a missão de Deus não poderia se concentrar apenas em uma cultura específica. Por quê? Porque o reino de Deus não pertence a uma cultura só. Você está aqui comigo? Então, o que o Espírito leva os primeiros irmãos a fazer? Primeiro, o Espírito leva esses irmãos a confrontar a cultura que eles estavam sendo levados. E segundo, o Espírito leva a igreja a redimir a cultura. Mas nunca o Espírito levou a igreja a se moldar à cultura. Você está aqui comigo? Então, confronta e redime, mas não se molda. No cumprimento da missão de Deus, a igreja que é conduzida pelo Espírito, nunca se molda aos padrões culturais, ele sempre confronta e redime, porque a cultura da igreja recém-criada é uma cultura celestial. Você está aqui comigo? Então, desde Pentecostes, irmãos, quando
a multiplicidade das línguas ali começou a ser manifestada, quando o evangelho começou a ser proclamado em várias línguas, e esse evangelho começou a se tornar compreensível para todos os povos, povos de diversas nações. O texto diz em Atos capítulo 2, que cada um entendia o evangelho na sua própria língua. O evangelho em Atos capítulo 2 se torna acessível para diversas culturas. Então, a partir dali, até as viagens missionárias que atravessaram cidades, que atravessaram territórios, é sempre o Espírito Santo impulsionando a comunidade a falar, a comunicar as boas novas de forma relevante, de forma clara, de modo que cada um pudesse entender o evangelho que estava sendo proclamado. Você está entendendo isso? Então, desde o derramar do Espírito, desde Atos 2, o evangelho começou a alcançar outras culturas. Quando Paulo vai até o concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15, porque até então a ideia era que a missão ficasse reduzida a um povo específico, a uma cultura específica. Paulo vai lá e fala, não, gente, a gente precisa ampliar isso. Não é? Paulo vai lá para resolver um problema teológico, uma tensão teológica. Tem vários outros mestres que estão vindo até Antioquia, ensinando, induzindo o povo a obedecer a lei novamente, a cumprir a lei novamente, como se o sacrifício de Cristo não tivesse sido suficiente. Então ele vai para resolver essa tensão. Aí ele chega a uma conclusão, e o texto vai dizer em Gênesis 15, em Atos 15, que essa decisão pareceu bem a todos que estavam reunidos ali, mas pareceu bem também ao Espírito. O que acontece aqui? Há uma concordância entre a igreja reunida e o Espírito, e dessa concordância nasce a missão de alcançar outras culturas. Você entende isso? Precisamos promover esse tipo de reunião na igreja, irmão, aonde o homem decide junto com o Espírito, aonde o Espírito conduz a movimentação da igreja. A maioria das nossas reuniões nós decidimos em concílio, mas o Espírito fica fora. Nós decidimos em presbitério, mas fechamos a porta e dizemos assim, não, Espírito, fica fora, parece bem a nós, o Espírito não, porque o Espírito não tem mais voz no nosso meio. Então Atos 15 diz que pareceu bem a nós e ao Espírito, o quê? Entrar em outras culturas, expandir o reino, expandir o evangelho. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, desde o derramar do Espírito até as viagens, todas as viagens que foram feitas, enviadas pelo Espírito, todas elas foram impulsionadas pelo Espírito. A comunidade era levada pelo Espírito, com o intuito de comunicar as boas novas, de modo que a mensagem ficasse clara para todo mundo, independente da cultura que ela fazia parte, independente da língua que ela falasse. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, esse movimento da primeira igreja é muito mais do que uma expansão geográfica. Esse movimento da primeira igreja é a tradução fiel da mensagem do Evangelho. Essa expansão dos primeiros irmãos é muito mais do que ganhar outros territórios, chegar em outros lugares. Não, é tornar a mensagem do Evangelho acessível para outras culturas. De forma clara, pura, sem mistura. Então, o mesmo Espírito que capacitou os discípulos a falarem em línguas que foram entendidas por diferentes povos, lá em Atos 2, é o mesmo Espírito que conduziu a igreja a anunciar a respeito do Cristo com muita clareza, dentro de vários contextos culturais. Amém, irmãos? O mais fascinante de tudo isso é que essa propagação do Evangelho foi feita sem diluição do conteúdo. O conteúdo não foi diluído, era muito claro.
os primeiros apóstolos e discípulos foram espalhados em várias culturas diferentes. Mas quando eles começavam a falar, ficava claro. Quando eles chegavam em alguns lugares, a notícia é: aqueles caras que estão transtornando o mundo chegaram até nós de novo. E eles estão pregando aí a respeito de um rei e que não é César. A mensagem era muito clara, não havia dúvida. Será o que ele está dizendo? Será o que ele está cantando? Será se esse Zé é Zé mesmo ou é outro Zé? Essa Maria é Maria mesmo ou é outra Maria? Não tinha dúvida. Não tinha dúvida. A mensagem do Evangelho era clara, ponto. Será se essa dança é a dança mesmo ou é outra dança? Será se isso aqui é isso mesmo ou não é? Será se ele está pregando o Evangelho mesmo ou não é? Não tinha dúvida. Opa, esses caras estão transtornando o mundo, estão virando o mundo de cabeça para baixo. Eles não estão se moldando à cultura, eles estão indo lá, confrontando ela e redimindo ela. Não tem mistura, irmão. Bati o olho, esse aqui é diferente. Você tá entendendo isso? O conteúdo não era diluído. Sabe por quê? Porque eles não perdiam a centralidade do Evangelho. Mesmo eles entrando em outras culturas, o Evangelho estava no centro. Você está aqui comigo? Então, o que a igreja aprende com o Espírito nos seus primeiros dias? Aprende a afetar a cultura, sem ser absorvida por ela. Irmãos, é o que nós precisamos hoje. Precisamos afetar a cultura, mas não ser absorvido por ela. A igreja dialogava com a cultura, mas ela não negociava a verdade. Não abria mão da verdade. A igreja que foi criada pelo Espírito dialogava com a cultura, mas não negociava a verdade do Evangelho. Quantos estão entendendo isso? Ah, mas a gente precisa contextualizar. Ela contextualizava, mas ela não se conformava à realidade cultural da época. Ela não era moldada pela cultura. Então a igreja, ela se comunicava na linguagem do povo, mas ela permanecia leal ao senhorio de Cristo. Você está entendendo isso, irmão? Ela se comunicava na linguagem do povo. Aliás, não tem problema em você simplificar o Evangelho para que todo mundo entenda. Não tem problema. O problema é você falsificar o Evangelho para que todo mundo aceite. Aí é um problema. Simplificar para que todo mundo entenda, não. Agora, falsificar para que todo mundo aceite, aí é um problema. E o que eu tenho percebido no nosso tempo é que nós estamos falsificando o Evangelho para ser aceito por todo mundo, ao invés de simplificar o Evangelho para ser entendido por todo mundo. Você entende isso? Então a igreja, ela se comunicava na linguagem do povo, mas ela permanecia fiel ao Evangelho, fiel à mensagem de Cristo, fiel ao senhorio de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, guarda isso. Se quiser esquecer tudo que eu falei até aqui, esquece, mas guarda isso. Com relação à cultura. A cultura é o campo da missão, não é a fonte da mensagem. Vou repetir. A cultura é o campo da missão, mas ela não é a fonte da mensagem. Não, eu vou na cultura para entender a mensagem para comunicar. Não. Você está indo na cultura como quem vai para um campo missionário, não como quem vai buscar a mensagem para propagar por aí. A cultura é o campo da missão e não a fonte da mensagem. Você quer a mensagem? Vá para o Espírito. Você quer a mensagem? Vá para as Escrituras e não para a cultura. A cultura não tem nada a falar para a igreja, é a igreja que tem a comunicar para a cultura, irmãos. Você está entendendo isso? O conteúdo vem do Evangelho. É no Evangelho que encontramos o conteúdo. Nós aprendemos aqui ontem que quem produzia os conteúdos de Jesus era o Espírito. Sim ou não? Era o Espírito. Então o conteúdo vem do Evangelho. E a forma de manifestar o Evangelho é moldada pelo amor e não pela cultura. É pelo amor, pela sabedoria do Espírito.
Então o Espírito Santo nos conduza nessa missão de propagar o Evangelho em várias culturas. Essa é a postura. Irmão, quando o homem assume o protagonismo, dá confusão. Gera mais dúvida do que clareza. Quando o ser humano, quando o homem acha que ele é o porta-voz de Deus, e ele se torna a fonte da mensagem, dá confusão. Espírito, nos conduza na missão de propagar o teu evangelho em culturas diferentes. Gera o conteúdo, mostra a mensagem. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, atravessar fronteiras culturais não significa adaptar o reino aos valores desse mundo. Não, irmãos. Atravessar fronteiras culturais significa, sabe o quê? Permitir que o reino de Deus transforme as pessoas por dentro. Transforme as pessoas dentro de cada cultura. Resgatando pessoas e gerando uma comunidade que está presente em todos os povos ao mesmo tempo. É o Espírito transformando pessoas dentro de várias culturas, e o reino de Deus e o povo da cruz avançando e entrando em várias culturas ao mesmo tempo, sem ser refém de nenhuma delas. A nossa cultura é do céu, não podemos nos tornar reféns de nenhuma cultura terrena. Então a igreja que foi formada a partir do derramar do Espírito é uma comunidade de fé que entrava em várias culturas, rompia as barreiras culturais. Uma outra característica da igreja formada a partir do Espírito, irmãos, é que além de romper barreiras culturais, quando você olha para o livro de Atos, e você vê ali a movimentação da igreja, você vê que essa igreja também, ela rompe barreiras étnicas. O que isso quer dizer? O Espírito derramado, ele foi derramado sobre os judeus, só que não só sobre os judeus, sobre samaritanos, sobre gentios, e isso revela uma verdade. Entenda isso. Quando o Espírito, irmãos, vai até um cara como Cornélio, por exemplo, ele está comunicando que o reino de Deus não está limitado a um grupo étnico específico. O reino de Deus não está limitado a uma tradição religiosa específica. O reino de Deus não está limitado a uma fronteira cultural específica. Nenhuma tradição religiosa é a detentora do reino de Deus. Não, se não estiver dentro da nossa tradição, é do diabo. Não. Nenhuma tradição detém a patente do reino de Deus. Quantos estão entendendo isso? Então, quando você olha o Espírito vindo sobre a igreja, e eles entrando em outras culturas, em outras etnias, o que antes era limitado à história de um povo só, agora começa a se expandir. E eu estou aqui com o meu coração, o propósito do meu coração é que nesses dias nós estamos treinando uma igreja missional. Amém? Uma igreja missional, irmãos. O meu objetivo não é encher esse lugar de gente. Não. É enviar você. Todo domingo, quando termina o culto aqui, você é enviado para um campo missionário. Você está entendendo isso? Você é enviado para um campo missionário. Então, antes, aquilo que parecia estar limitado a um povo específico, agora começa a se expandir. Pelo agir soberano de Deus. Esse Espírito que foi derramado começa a alcançar todas as nações, todos os povos. Então, o Espírito cai sobre diferentes grupos. E com isso ele confirma que todos são de modo igual participantes da promessa de Deus. Todos. O Espírito ele deixa claro que o pertencimento ao povo de Deus, ele não é determinado pela origem, ele é determinado pela graça. Não, só pertence ao povo de Deus aquele que tem a origem, não.
é graça. Eu e você não merecemos. Nós merecíamos a perdição, o juízo eterno. Nós merecíamos a morte eterna. Mas é por causa da graça que Ele nos torna participante. Você está aqui comigo? Então, o que define o pertencimento não é a origem. Não, se você tu nasceu em Cristo onde? Não, eu me converti lá na missão cristã Casa do Pai. Não, então tu pertence ao povo de Deus. Se você é daquela igreja, você pertence. Não, irmão. Nenhum de nós pertence, nenhum de nós merecemos. É graça de Deus. Você está aqui comigo? É dessa forma que o Espírito vai formando uma nova comunidade, um novo povo. Uma comunidade que não se define pelo seu sangue, pelo seu território. Uma comunidade que não se define pela sua herança cultural, mas uma comunidade que se define pela participação comum na obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Essa é a igreja, um povo que pertence a Deus, mas que participa da obra redentora que Deus vem promovendo no decorrer da história, que culminou em Cristo Jesus. Então, o que nos une? O que nos une? O que nos une é uma identidade étnica, irmãos. O que nos une é uma identidade cultural. Não. O que nos une é o mesmo Espírito, a mesma fé, a mesma missão. Isso que nos une. Quantos estão entendendo isso? Então, a igreja que é formada a partir do derramado do Espírito, rompe barreiras culturais, rompe barreiras étnicas. Para quê? Para anunciar o reino de Deus até os confins da terra. Esse é o propósito. Então o Espírito Santo, ele começa a orientar, a conduzir uma expansão geográfica e uma expansão histórica na missão. Novos territórios são alcançados, novos povos são alcançados, e aí você não vê a igreja crescendo de forma aleatória. A igreja não cresce, irmãos, movida por um entusiasmo do homem, não. A igreja cresce sob a direção soberana do Espírito. Irmãos, é o Espírito que promove o crescimento da igreja. Não são as nossas estratégias. Nós só precisamos viver os princípios. Qual era a principal estratégia de evangelismo da igreja primitiva? Era a maneira como eles viviam. Eles viviam de forma tão clara os princípios do Evangelho, que o texto vai dizer em Atos capítulo 2, que Deus olhava e dizia assim, não, eu vou acrescentar gente, eu quero que todo mundo viva como eles estão vivendo. E aí a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que deveriam ser salvos. Por quê? Por causa da estratégia que eles usavam? É porque eles pintavam a cara de palhaço e ia para o sinal soltar fogo pela boca? Não, é porque eles viviam na vida prática os princípios do Evangelho. E nada contra quem pinta a cara de palhaço e vai para o sinal soltar fogo, tá? Pode ser uma estratégia legal. Mas eu acredito nesse movimento do Espírito que gera vida na comunidade. Gera vida na comunidade, gera vida, vai mudando quem nós somos, vai tornando os homens, uns homens melhores, mulheres melhores, crianças melhores, adolescentes melhores, jovens melhores. O Espírito vai formando em você a faceta do caráter de Cristo, e aí o marido se torna um marido melhor para sua esposa, a esposa se torna uma esposa melhor para o seu marido, o filho se torna um filho melhor para o seu pai, o pai se torna um pai melhor para o seu filho. E aí um estilo de vida, de acordo com o Evangelho, vai sendo propagado e assumido, ao ponto de Deus olhar e dizer, não, eu quero acrescentar. A forma como eles vivem é tão saudável, que todo mundo lá fora tem que fazer parte desse tipo de vida. Eu acho, e agora é uma impressão pessoal, tá? Eu acho que a gente faz muita força para convencer as pessoas de caminhar conosco. Você não quer ir lá na nossa igreja? Se tu vê como lá é legal, a parede é preta, o telão, o povo canta, o povo chora, o povo dança, o povo pula, o povo se move. Lá é bacana, vamos. É muito esforço para convencer as pessoas, como se a gente estivesse vendendo um produto. E sabe o que pega? É que muitos vêm atraídos
por esses atrativos. Irmão, se tem um caba faminto que olha o nosso Instagram, ele vem bater aqui. Porque a gente consegue passar algo muito legal pelo Instagram, sim ou não? Só que se essa pessoa for atraída pelo Instagram, chegando aqui, ela não encontrar a vida, ela vai se frustrar. E ela não vai se frustrar com essa igreja, ela vai se frustrar com o reino de Deus. Porque para essa pessoa, isso aqui é o que mais parece com o reino de Deus. Então, se o reino de Deus é aquilo ali, que você chega lá, entra mudo, sai calado, ninguém está nem aí para ti, vai embora, e ninguém mais, não vê mais ninguém na vida. Eu não quero isso aí para mim. Eu não quero. A melhor estratégia de evangelismo é a vida. Então a primeira igreja não crescia de forma aleatória, não crescia de forma forçada, ela não era movida pelas estratégias do homem. Como que ela crescia? Ela avançava debaixo da direção soberana do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo, meu irmão, que envia quem Ele quer, para onde Ele quer. É o Espírito Santo que impede as pessoas de irem para onde Ele não quer. É o Espírito Santo que redireciona a nossa caminhada. E é o Espírito Santo que confirma o caminho que devemos trilhar. É o Espírito. Não foi o Espírito que na igreja de Antioquia disse assim, ó, separa aí para mim Barnabé e Saulo, eu tenho uma obra para eles. Foi o Espírito que fez isso. Foi o Espírito, cara, olha que doideira, olha que loucura. Foi o Espírito que pegou Filipe. Irmão, Filipe estava no meio de um avivamento de Samaria. Imagina, nós estamos aqui no meio de um culto desse, pau quebrando, meu irmão. Aí o Espírito pega você daqui, do meio da multidão, do avivamento de Samaria, leva você, o Espírito e seus costumes, né? Leva você para o deserto, para falar para um cara. Ele tira você de uma conferência, Dizascope, lotado de gente, e leva você para o projeto Transformar, sentar com 3 doidinhos, e Tabinha, olhando para você o dia todinho. Irmão, quem quer sair de um cenário de exposição como esse aqui, e quer ir lá para um hospital pregar para um cabo que está no leito de morte? Sabe quando você faz isso sem problema nenhum? Quando você é conduzido pelo Espírito. Se você é conduzido pela sua carne, você jamais sai do ambiente de avivamento para ir para o deserto pregar para um homem. Não sai. Se você é conduzido pelo Espírito, você jamais vai receber um convite para pregar e vai mandar um texto dizendo assim, quantas pessoas tem no evento? Para saber se o Espírito vai mandar eu ir ou não. Outro dia eu fui chamado para pregar numa igreja, irmãos. Os 4 dias que eu estou falando aqui, é a primeira vez que eu vou contar alguma coisa assim, de mim mesmo, né? Mas eu fui chamado para pregar numa igreja. O nome da conferência era A Mesa. Aí o pastor me ligou, tal dia, beleza, está fechado. Era um sábado de manhã, eu acho. Que horas é lá, pastor? Ele disse, não, começa 9 horas. Beleza, 8h30 eu cheguei na porta da igreja. Aí eu olhei assim, eu falei, não deve ser aqui, porque estava tudo fechado, porta abaixo. Aí eu fiquei esperando, fiquei dentro do carro, estava só. Aí fiquei lendo, dentro do carro. Aí deu 9 horas, 9h10, 9h20, eu estou aqui, cabeça baixa lendo, eu escuto só a porta abrindo. Aí eu olhei o pastorzão abrindo a igreja. Aí eu desci com minha mochilinha, as cadeiras estavam todas empilhadas no canto assim, aí eu fui ajudar o pastor a desempilhar as cadeiras e arrumar a igreja para o culto, da conferência. Bom, eu sei que 10 horas da manhã tinha eu, o pastor, a esposa e mais um irmão. 4 pessoas. Aí o pastor Rafa foi se explicando para mim. Pastor, cara, é porque assim, eu não sei mais o que eu faço, o povo não aparece, não vem e tal. Eu falei assim, pastor, como é o nome da conferência? Ele disse, a mesa. Eu falei, não tem a mesa aí, não, ele tem. Pega lá 4 pessoas, 4 lugares na mesa. Pega, nós senta aqui e nós faz a conferência, ué. Não precisa nem ligar som, até economizar para energia. Aí ele, mas assim, o senhor pregaria? Meu amigo, eu não sou movido pela quantidade de gente, não. Pega a mesa lá. Ele pegou uma mesinha dessa de plástico, a gente botou uma garrafa de café no meio, eu abri a Bíblia. Eu falei de 10 horas até 12h30.
É bom porque numa mesa dessa, se o cara dormir, eu toco nele, mano, acorda, mano. Aqui não, aqui tem uma galera dormindo aí, ó. Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer aqui é te arrumar um travesseiro, um lençol, alguma coisa. Lá não, lá o cara dormia, eu, macho. Acorda. 2 horas falando. Terminou o pastor chorando. Aí eu pensei, eu falei, cara, a palavra foi forte. Ele disse assim, pastor, deixa eu dizer um negócio. Eu falei, fala, pastor. Pensei que ele fosse dizer assim, cara, que palavra. Ele disse assim, cara, é impressionante, porque assim, parece que para ti tanto faz ter 1000 pessoas ou ter 4. Irmãos, é porque quem é conduzido pelo Espírito não é movido pela quantidade de pessoas. Então o Espírito pega Filipe em um avivamento no meio de Samaria, o Espírito vindo, gente sendo curado, gente sendo liberto, e nego sapateando, quem era pentecostal sapateava, quem era tradicional ficava mais quieto. Ele pega o cara, tira o cara desse lugar, leva para um lugar onde ele encontrou um homem. E o que ele fez com esse homem? Gerou entendimento. Você entende o que você está lendo? Não, então deixa eu te explicar, senta aqui comigo. Deixa eu pregar para você aqui. No final de semana passado eu estava pregando numa conferência em Samaria, estava lotado. Agora eu estou pregando numa conferência na mesa, só nós dois, vai. Senta aí. O que você está lendo é isso. Qual foi o resultado? Eu quero. Você quer? Quer. Então você tem que ser batizado. Quando é que começa o curso de batismo? Não tem curso de batismo não, meu amigo. Para essa carruagem bem aqui. Tem um laguinho ali, embora, desce. É muita burocracia, meu irmão. É muita burocracia. A gente impõe burocracias que o Espírito nunca impôs. Se esse cara fosse aqui da missão, ele tinha que esperar 4 meses para ser batizado. Já fez membresia? Não. Então não pode, tem que esperar. Não, tu tem que fazer o curso de batismo. Não pode ser batizado se tu não tiver o estudo. Se ele fosse daqui, irmão, a gente dificulta demais a obra do Espírito. Nós somos os maiores empecilhos para o movimento do Espírito na terra. Porque a gente começa a burocratizar as coisas. É muito complicado andar do nosso jeito, irmão. O Espírito pega o cara, leva para o deserto, prega, pregou, creu, batiza. Batizou, então receba. Pronto, tá bom. O cara foi lá para dentro da cultura dele, soltou uma bomba lá dentro. E um dia resolveu a vida de uma cultura. A gente está indo para dentro de um centro, para uma tribo, aprender um dialeto para poder cantar, para poder ver se o povo entende. Se não entende, a gente diz que é burro, a gente diz que é endemoniado, a gente diz que não está entendendo. Não, é confusão demais no meio da igreja. Vamos simplificar as coisas. Quem se move no Espírito simplifica. O Espírito conduz, envia Saulo e Barnabé, enviou, agora traz Filipe. É o Espírito que move as peças no tabuleiro. Paulo está dizendo assim, eu vou para a Ásia. O Espírito fala assim, não vai para a Ásia não. É o Espírito que impede Paulo de ir para a Ásia. Ele não permite Paulo pregar na Bitínia. Não vai não. Atos 16, você pode ler isso. É tudo o Espírito. Por que não é para ir? Porque o Espírito dá para Paulo uma visão com o homem macedônio. Não é para ir para cá, não é para ir para cá. Ó. Irmãos, o Espírito conduzindo a igreja para ser precisa. Irmão, tinha um cara na Macedônia, tinha um povo na Macedônia. Paulo estava indo para Bitínia. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo estava se enganando, imagine eu. Ele impede Paulo de ir para um lado, porque ele precisa ir para outro. É o Espírito que conduz, é o Espírito que envia, que para, que trava, que redireciona, é o Espírito que confirma. É o Espírito, irmãos. É o Espírito. Escuta uma coisa, a missão, ela não é fruto de planejamentos isolados. Não. A missão é fruto de um direcionamento do Espírito. Se você não anda dentro do direcionamento do Espírito, você é incapaz de cooperar com a missão de Deus. Então esse movimento do Espírito que começa em Jerusalém, começa a se estender por toda a Judéia.
depois Samaria, até alcançar os confins da terra, conforme a promessa de Atos 1:8 que nós lemos aqui ontem. Então permaneçam em Jerusalém, até que dos céus vocês sejam revestidos de poder. E quando forem revestidos de poder, vocês serão as minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se nós ouvíssemos isso, a gente achava que a gente ia ter que traçar uma estratégia para plantar uma igreja ou plantar uma base missionária em Jerusalém, outra na Judeia, outra em Samaria, outra. A gente já ia começar a fazer estratégia. Cara, vamos ver, vamos chamar um estrategista, vamos ver como é que faz. Esses caras fizeram tudo isso debaixo da direção do Espírito. Você está entendendo isso? Cada passo que eles davam, o Espírito ampliava o horizonte do reino. Cada passo que eles davam, o Espírito tornava visível o reinado de Deus, em cada contexto. Contextos cada vez mais amplos, culturas cada vez mais diferentes. Então a expansão, irmãos, não é apenas um crescimento numérico. Quando falamos em expansão, é muito mais do que crescer em número de pessoas. Expansão é cumprimento do propósito de Deus na história. Nós podemos ser uma igreja com 10.000 pessoas, mas se não tivermos cooperando com o plano, se não tivermos engajados na missão de Deus, somos uma igreja raquítica, porque não tem a ver com a quantidade de pessoas que se reúnem dentro desse lugar, tem a ver com a sincronia com o propósito eterno de Deus. Então, quem o Espírito guia, o Espírito sustenta, o Espírito empodera. Você está aqui comigo? O Espírito envia. Então, em Lucas e em Atos, você vê o Espírito liberando poder, o Espírito que concede o poder do alto para que essas pessoas participassem da obra de Deus. E sabe o que é interessante quando você lê Lucas e Atos? Estou terminando agora. É que o Espírito, ele dá poder para pessoas comuns participarem da missão de Deus, para que não reste dúvida. Esse Pedro que não sabia nem falar, como ele está falando agora? Poder do Espírito. Esse cara, não, eu sei o histórico dele. Esse doidinho aí, mas esse cara, não, como que pode? O Espírito. Esses dias os meninos foram num material de construção lá em Matões. Giovanni, Juninho, Rogerão. Chegaram lá em Matões num material de construção. Aí começaram a comprar o material, estava faltando lá na obra. Aí o cara perguntou se esse material é para quê? Ele disse, não, é porque nós somos da igreja e tal. Aí ele disse, vocês são daquela igreja. Me tira aqui uma dúvida, presta atenção. O pastor daquela igreja é Rogério Neto de Bazim. Aí Giovanni disse, lá de Miranda. Ele disse, não, o senhor disse, Rogério é pastor daquela igreja? Ele disse, Ele disse, não, eu preciso ver isso. Eu estudei com o Rogério. O senhor Rogério era o Satanás na sala de aula. Levi, Analês, fecha os ouvidos agora. Não é possível que ele é pastor. É possível. Quando isso acontece, só sobra uma explicação. É o Espírito. O Espírito empoderando pessoas comuns. Não resta dúvida. Pedro, esse cara não sabia nem falar, agora esse cara está falando e 3.000 pessoas estão entendendo e se convertendo. Não, está errado. Só tem uma explicação: o Espírito. Só é possível, irmãos, sermos pessoas comuns e ainda assim cooperarmos com a missão de Deus por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você vai ter que procurar técnicas, você vai ter que procurar muitas coisas. Só é possível, vou repetir isso, só é possível você permanecer sendo uma pessoa comum e ainda assim cooperar com a missão de Deus
Por causa do Espírito Santo. Só por causa dele. E esse poder que vem do alto, não é para elevar o nosso status espiritual. Esse cara é o poderoso. Não. É para capacitar aqueles que verdadeiramente desejam testemunhar com autoridade aquilo que Deus está fazendo na história. Esse poder não é para te elevar o teu status espiritual, não. É para capacitar aqueles que de fato querem se tornar uma testemunha daquilo que Deus vem desenvolvendo no decorrer da história. Amém? Eu quero terminar nessa manhã orando. Nós vamos terminar como nós começamos, orando por pessoas comuns. Eu não quero orar aqui por super-homem, não. Eu quero orar por pessoas comuns. Pessoas comuns. Aquelas que olham para si mesmo e não veem nada de extraordinário. Sabe, aquelas pessoas que olham para si mesmo e falam assim: rapaz, se Deus está usando um caba carga torta igual eu, Ele pode usar qualquer um. Eu quero orar nessa manhã, para a gente terminar, pelas pessoas que olham para si mesmo e não veem em si nenhuma capacidade, mas que desejam profundamente ser um cooperador. Senhor, eu não sei como é, eu só sei que eu quero cooperar, eu quero participar da tua missão, eu quero engajar no que o Senhor está fazendo na história. Senhor, eu olho para mim, eu não vejo ferramenta, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei correr, eu não sei fazer nada, mas eu olho para dentro de mim, tem um fogo queimando, me chamando para participar. É por você que eu quero orar, por você que eu quero orar. Se você é essa pessoa, assim como eu queria chamar você para vir aqui na frente. O Senhor vai nos dar um lugar que tem um espaço maior aqui na frente, para a gente poder. Mas quem for vindo assim, ó, vai indo para as laterais assim, para ver se dá para todo mundo, porque tem muita gente, tem muita carga torta aqui que precisa ser usado por Deus. Pode afastar essas cadeiras um pouquinho. Ah, mas eu já fui ainda agora. Vem de novo, irmão. Vem 200 vezes se for preciso. Não perde a oportunidade, não. Senhor, eu olho para dentro de mim, eu não vejo capacidade. Eu olho para dentro de mim, eu não vejo inteligência, eu não vejo sabedoria. Eu não sei como fazer, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, e eu posso testificar disso para você aqui, Jesus. Dentro de mim tem um fogo me consumindo. Dentro de mim tem uma paixão me consumindo. E eu não consigo mais conter. Eu preciso me envolver, Senhor. Eu não posso ficar fora. Se esse é o teu sentimento, começa a falar com Ele agora. Começa a clamar pelo Espírito agora. Se o teu sentimento é: por favor, não me deixe de fora. Fale com Ele agora. Fale com Ele agora.